Quando a gente fala de métricas, normalmente o que acontece é você ou alguém começar perguntando: que tipo de métrica que você utiliza? Você mede a sua produtividade? Você mede a sua qualidade? Você mede, sei lá, a sua taxa de entrega, o seu throughput? Você mede a sua taxa de conversão do seu produto, do seu projeto? Enfim, né? Normalmente um assunto de métricas, né, ele parte de perguntas de quais métricas você utiliza ou quais métricas alguém utiliza. Por que normalmente é assim? Porque normalmente você pega o resultado de que alguém gera através das métricas e pega aquelas métricas e traz para o seu contexto. Então, Roberto, então me manda essas métricas que você utiliza. Ou fulano, me manda que eu vou testar no meu projeto, no meu produto. Ou SM, que é o seu par aí na sua empresa. Você está usando isso, você está usando CFD. Então também vou usar CFD, porque você está usando, está dando certo, então vou trazer. Enfim, você pega o contexto, né? Pega o que dá certo em um contexto e traz para dentro do contexto onde você está. E aí, o que acontece? Você já deve estar pensando isso, acontece que nem tudo vai funcionar 100%, né? Às vezes você vai estar medindo coisa demais e gerando valor de menos, que é o grande vilão da métrica, né? E aí você deve encarar alguns problemas como: o meu time não gosta das métricas, meu time não acompanha as métricas, o meu stakeholder não quer saber dessas métricas que eu estou medindo, a empresa onde eu estou não dá a mínima, e aí vira o que eu chamo de métrica de uma pessoa só. Se você tem métricas que só você enxerga valor nelas, provavelmente você está utilizando métricas que não agregam valor ao seu dia a dia. Me desculpa ser tão duro assim, mas provavelmente é isso que deve estar acontecendo. E tudo parte do princípio de como você descobre essas métricas ou como você traz essas métricas para o seu contexto, tá? Eu gosto de dividir ela em duas categorias. Eu não estou falando que uma é melhor que a outra, nem outra é pior que a outra, tá? Eu gosto de falar o seguinte: você tem a métrica do como, ou seja, como que você mede produtividade, como que você mede qualidade, como que você mede conversão, e aí você pega aquelas métricas e traz para o seu contexto, e na hora que você traz para o seu contexto, nem todas aquelas métricas vão funcionar, e percebe que esse como é o que acontece 99% das vezes. Você entrar no Google, digitar métricas ágeis, Agile Metrics, né? E aí vem aquele tanto de métricas você colocar no seu contexto e tentar tirar algo daquilo. Só que isso já é positivo, né? Já é positivo porque isso vai te dar clareza em algumas coisas, vai organizar algumas informações, show de bola. Só que tem um outro lado que eu acho que é realmente o lado que importa. Não é o lado que mais importa, mas o lado que vai sim gerar mais valor para o seu dia a dia, e você vai talvez deixar de ser, né, aquela pessoa, né, métricas de uma pessoa só, que é o para quê. Né? Você então descobre métricas através do como você mede, como você faz isso, como você faz aquilo, e tem as métricas que você descobre com o para quê. São o quê? São métricas que emergem de um resultado e não métricas que geram resultado. Então, por exemplo, as métricas do como, elas geram resultado. Então, por exemplo, ela vai te gerar uma medida de produtividade, ela vai te gerar uma medida de qualidade, mas nem sempre você está precisando o quê? De medir qualidade, nem sempre você está precisando medir produtividade, né? E a do para quê, ela vem o seguinte: qual resultado você quer chegar? E dali você chegar às métricas. Ou seja, você tem primeiro aonde você agrega, o que você quer agregar, e depois você tem a métrica. Eu vou dar um exemplo. Um time de futebol, por exemplo. Um time de futebol, qual que é o grande objetivo de um time de futebol? É ganhar jogos. Ele entra no jogo, ele entra em campo para ganhar o jogo. Ganhando o jogo, ele ganha campeonato, enfim. Só que como que um time de futebol ganha jogo? Fazendo gol. Obviamente, quem faz mais gols, né, ganha o jogo, né? E aí você deve estar pensando: poxa, mas o que isso tem a ver com o médico? Isso tem muito a ver mesmo, mas inclusive cada dia mais ainda, né? Mas, e aí vem o seguinte: então como eu faço mais gols? Essa é a primeira pergunta que um técnico de um time de futebol deve fazer, ou um técnico de um time de basquete vai pensar: como eu faço mais pontos? Como, no caso do futebol, como eu faço mais gols? Aí você diz: poxa, chutando a gol, eu faço mais gol, eu tenho uma probabilidade maior de fazer gol, né? Dando assistência para alguém fazer um gol, um passe para alguém fazer um gol, também tem uma alta probabilidade de ser uma jogada de gol. E aí você começa a pensar: então como que eu consigo, olha o como aparecendo, como que eu consigo gerar mais assistência? Como eu consigo gerar mais chutes a gols? Ou seja, construindo uma jogada. Como que você constrói uma jogada? Aí vai entrar em várias situações de jogo. Como que eu construo uma jogada contra o time B? Como que eu construo uma jogada pelo lado esquerdo ou pelo lado direito? Será que do lado esquerdo, em jogadas de
toques rápidos eu tenho uma propensão maior de ter uma chance de gol, ou do lado direito, ou jogando pelo meio. Enfim, você vai ter várias situações onde você vai ter que fazer o quê? Medir para saber qual é o tipo de ação que você vai ter em determinada situação. E um objetivo, buscando o quê? O resultado, que é o quê? Fazer um gol. Né? Então, um time de futebol, ele sai do grande objetivo dele, que é fazer gol, e ele vem, poxa, e aí a gente vou dar alguns nomes. O objetivo dele é fazer gols. Para ele fazer gol, ele tem que ter uma boa tomada de decisão. Uma boa tomada de decisão é ou o jogador dá uma assistência, ou ele dá um bom chute em determinado momento, no momento certo da partida. Isso é tomar a decisão correta. Né? Só que ele só toma essa decisão correta se ele tiver o quê? A leitura do todo, ou a leitura daquele contexto de qualidade, que é o que a gente chama, ele vai ter um inside de qualidade. Opa, essa situação aqui eu posso chutar pro gol que a bola vai entrar, ou posso rolar a bola que o meu companheiro vai fazer o gol. E esse inside, ele sai da onde? De medidas, ele vai sair de medidas, e por isso ele vai ser condicionado a jogar daquela maneira. Ele vai treinar aquele movimento com base no que? Olha, do lado esquerdo, com toques rápidos, eu consigo fazer mais gols, eu tenho mais chance de gols, ou se eu consigo chegar perto da área, eu chuto. E a mesma coisa acontece para um time de desenvolvimento. Você tem um objetivo que é fazer o quê? Entregas frequentes de valor, por exemplo. Como que você faz entregas frequentes de valor? Fazendo cada vez mais valor. E aí você vai descobrir que você consegue só maximizar a sua entrega quando você o quê? Diminui o seu ritmo de trabalho através do quê? Do seu WIP, por exemplo. Né? Percebe que você mediu o seu work in progress para gerar um insight, que é que eu faço menos, faço com mais qualidade e com mais valor. Eu tomo uma decisão de fazer menos, porque eu tenho aquela medida, e isso aumenta o que? O meu valor. Ou seja, eu saio do resultado onde eu quero chegar e decomponho até um insight que eu quero ter, vamos falar assim, né, para saber o que deve ser medido e quando deve ser medido. E assim você descobre boas métricas, ou seja, as boas métricas elas vão, na verdade, emergir de um para quê, ou seja, de um objetivo, de um resultado, tá? Não que as métricas que são do como, de como fazer, como você mede produtividade, como você mede qualidade, sejam ruins, não é isso que eu estou falando. Só estou falando que as métricas que irão agregar mais valor no seu dia a dia são as métricas que vão condicionar e te dar a condição de tomar boas decisões. Se você não tem métricas que te dê o embasamento correto, o embasamento de valor para tomar boas decisões, provavelmente você não tem boas métricas para o seu contexto. Ou seja, boas métricas para o seu contexto são métricas o quê? Que agregam valor e que te ajudam a gerar valor de negócio. Então, você tem que ter boas métricas baseadas em resultados, né? Na verdade, você tem que ter métricas que emergem de resultados e não resultados emergindo de métricas, tá? Então, é prioritariamente você ter métricas que agregam valor ao seu processo, ou que agregam valor ao seu produto, à sua entrega, do que simplesmente para medir sua produtividade, para medir a sua qualidade, para medir o seu throughput, enfim. Tá? Então, tenha mais métricas para quê, vamos chamar assim, do que mais métricas do como medir. Tá? É assim que eu trato um pouco a questão de métrica. Tá? Eu acho que a métrica tem que agregar valor, assim como um produto agrega valor, assim como um projeto agrega valor. Bom, aqui é Roberto Brasileiro do métodoagil.com. Se inscreva no canal do YouTube, curta a página do Facebook, porque o objetivo é compartilhar a experiência.